Poucas franquias podem se dar o luxo de serem enterradas assim, ainda com honras duvidosas, e ainda anos depois ressuscitar com muita dignidade. Extermínio conseguiu isso no ano passado, quando Danny Boyle, seu criador, resolveu voltar com um universo que ele criou e estava entregando ali uma sequência surpreendentemente brilhante. E nesse subgênero, né, dos zumbis que parecia completamente esgotado até o último osso. E o truque, porém, não acabou ali. Ele já estava engatilhado para um terceiro filme, ou quarto filme, como você preferir falar. Agora, fora da direção, apenas com a produção. E aí ele entrega essa direção para Nia da Costa. E a pergunta inevitável que fica é, será que ela conseguiria manter esse frescor e tudo não passaria de mais um cadáver andando? Extermínio o Templo dos Ossos começa exatamente onde o filme anterior terminou. Só que dessa vez a gente acompanha um grupo satanista liderado por Jimmy Crystal, que é interpretado ali pelo Jack O'Connell no filme. E ele busca dominar aquela terra devastada e infestada ali por zumbis. E também a gente tem no paralelo o Dr. Kelson, que é ali interpretado brilhantemente pelo Ralph Fiennes, que volta dessa vez para esse filme com mais protagonismo. E ele procura uma solução científica para a infecção. Dois caminhos opostos para lidar com esse fim do mundo. Fé distorcida de um lado e uma razão desesperada do outro. Aqui, como eu falei, o Ralph Fiennes ganha mais espaço. E ainda bem, um personagem que já havia sido introduzido anteriormente, muito bem introduzido por sinal, e agora ele assume o protagonismo da história e ele ganha camadas adicionais. Apaixonado por música, dono de um gosto refinado, inclusive, e um detalhe pequeno, mas muito revelador ali pro filme, que traz camadas e camadas, Kelson ele vai encarnar a ideia de que aparências enganam e que a imagem do que o outro cria sobre você nem sempre é a realidade. Ele funciona ali como uma espécie de âncora moral, talvez, a voz da razão em um mundo que parece ter abandonado qualquer vestígio dessa razão. E do outro lado a gente tem ali o Jack O'Connell, que está entregando mais um vilão muito bom e memorável. Assim como ele fez em Sinners ano passado, o Jimmy Crystal que ele interpreta, ele representa a fuga total para o delírio. Alguém que escolheu uma crença completamente absurda como escudo contra a realidade. E a fé, no final das contas, como uma anestesia moral. E quando esses dois mundos colidem, do Dr. Kelson e do Jimmy Crystal, quando eles colidem, o filme finalmente se encontra. Ele encontra sua força. E a gente encontra ali um grande filme. Mesmo sem Danny Boyle na direção, a franquia mantém seu frescor e sua modernidade no final das contas. E ele vai explorar ali novos temas dentro desse universo de zumbi, assim como já tinha feito antes, surpreendentemente. O longa não tem nenhum tipo de medo de ser estranho, desconfortável, violento, e ele entende exatamente o que ele precisa fazer ali para comunicar a sua mensagem. E o que acontece quando ideologias completamente opostas se cruzam ali, num mundo completamente em ruína? O que acontece quando a fé deixa de ser refúgio e passa a ser uma ferramenta de poder? Nia da Costa conduz essas questões através de cenas violentas, sim, mas extremamente bem resolvidas e apoiadas por atuações muito fortes. E destaque também aí para o Alfie Williams, que retorna aí como Spike. A brutalidade está presente do início ao fim, mas é nunca de forma gratuita, gente. Curiosamente, os zumbis ficam completamente segundo plano aqui nesse caso, né? O foco ele recai completamente ali sobre a ameaça humana e sobre a tentativa de resolver a infecção por meios científicos e humanos, sem violência, criando ali um contraste direto com a loucura e o fanatismo do personagem do Jack O'Connell e com a razão do personagem do Ralph Fiennes. E a fotografia dentro disso continua impressionante, inventiva, né? E a ação surge em momentos muito pontuais. Não é um filme de ação toda hora, sem se estender, sabe, a ponto de cansar ou anestesiar o espectador. Se tem algo que eu mudaria no filme, gente, seria dar mais tempo pro Spike, pro Alfie Williams. No longo anterior, gente, o personagem ele brilhou muito, era um baita personagem, trouxe muita humanidade, que é essencial para esse tipo de narrativa, né? Ele fica ali mais à margem nesse filme, sabe? Toda a humanidade que a sua infância traz, que a parte da sua criança traz, se perde um pouco, porque o Ralph Fiennes é um cara muito, apesar de ele ser racional, é um cara distante da nossa realidade, e nem se fala do Jack O'Connell, né? E a ausência dele, na minha opinião, é sentida, embora seja
parcialmente ali compensada pela presença que é magnética e com uma precisão dramática absurda do Ralph Fiennes, assim, é um negócio absurdo. E no final das contas, o Extermínio aí se reinventa mais uma vez. E talvez seja o mais surpreendente, que ele deixe espaço para continuar. Tem mais vindo por aí. E eu quero continuar. Eu quero que continue. Depois de tantas boas surpresas nesse filme, que são tão bem executadas, fica difícil que a gente não deseje por mais. E que venham mais insanidades, mais riscos e mais apostas ousadas aí do Danny Boyle e Nia da Costa e companhia. Algumas franquias até tentam voltar do túmulo, gente, mas poucas conseguem fazer isso com muito propósito.